Hoje estou recebendo aqui o advogado Felipe Riga, ele que vai falar um pouquinho sobre a pandemia e as leis trabalhistas. Doutor Felipe, primeiro agradecer mais uma vez a sua presença aqui e esse é um assunto importante nesse momento, né? Porque muita coisa mudou por conta da pandemia, né? Correto, Luiz, eu que agradeço o convite. De fato, a pandemia ela trouxe várias mudanças e a advocacia trabalhista ela vem sendo demandada nesse período. A preocupação grande, não só de quem trabalha, mas principalmente de quem empreende, era aquela de como eu vou fazer para pagar o salário, como eu vou fazer para pagar minha folha de pagamento no mês. Quando a pandemia, quando os primeiros casos chegaram ao Brasil e houveram a necessidade das pessoas ficarem em casa, de imporem as medidas de quarentena, foi a primeira preocupação que nos chegou. Então, nesse período, nós tivemos um aumento expressivo do teletrabalho, ou seja, do trabalho à distância, do trabalho remoto. Existem diversas funções que podem ser feitas no próprio ambiente doméstico. Não precisa a necessidade de se deslocar de casa até o seu ponto de trabalho. Eu, por exemplo, como advogado, eu posso desenvolver a maioria das minhas atividades dentro da minha própria casa. Eu não preciso me deslocar para o meu escritório. Eu posso desenvolvê-las de casa. Eu tenho um computador, eu tenho acesso à internet, eu tenho um ambiente que eu possa trabalhar de uma forma concentrada, então nada me impede de trabalhar de casa. E esse comportamento foi se repetindo para vários tipos de trabalho, para várias profissões, para vários segmentos comerciais onde era possível. Então, essa foi uma das primeiras medidas tomadas no governo, ou seja, a imposição do teletrabalho. Salvadas as atividades essenciais, claro, TV, farmácia, posto de combustível, hospital, enfim, tudo mais, essas pessoas, por não poderem se locomover naquele período, elas tinham que desenvolver seus trabalhos de casa. Foi a imposição do teletrabalho para as atividades compatíveis. Só que surgiu um problema. E as outras? Então, no ano passado, o governo federal editou 2 medidas para tentar mitigar os impactos dessas restrições do direito de ir e vir. Porque a crise sanitária ela impôs uma restrição no nosso direito de ir e vir. Então, por isso, nós tivemos essa preocupação de colocá-los todos em casa, mas e aí? Aqueles que não podiam trabalhar, que tinham que desenvolver atividade presencial e essa atividade não era essencial. A primeira delas, a medida provisória 927, de 2020, que previa o diferimento do pagamento do fundo de garantia, ou seja, as competências seriam pagas depois. Tá? Previu a possibilidade de banco de horas negativo, ou seja, eu continuo recebendo meu salário, embora não esteja trabalhando, e depois, quando retornar a um estado de normalidade, essas horas são compensadas. Então essa foi uma das primeiras medidas. Era suficiente? Não, porque ainda não atingia a totalidade das pessoas, as empresas estavam sem receita. E então veio um segundo momento, que é o momento da edição da medida provisória 936 de 2020, que é aquela que promoveu os programas emergenciais de manutenção do emprego e renda, por meio de redução proporcional de jornada e salário e por meio de suspensão do contrato de trabalho, que já se esgota, apesar de já ter sido convertido em lei, seus efeitos duraram até o ano passado, porque até o ano passado estávamos com um estado de calamidade decretada pelo governo federal, agora não estamos mais. Com o aumento dos casos, com as novas cepas, nós estamos no ponto de preocupação, né? A advocacia trabalhista ela não teve descanso nesse período, como eu disse. Então, como que nós podemos dar uma solução desde o pequeno empreendedor à grande empresa, em relação a essas questões? Nós não temos mais os benefícios emergenciais, nós temos vários estados e várias cidades com restrições de ir e vir por conta da crise sanitária. Belém do Pará, por exemplo, é um caso que está em restrição, São Paulo está com severas restrições. Como nós podemos fazer isso agora? Como mantermos os empregos? Apesar de ontem o governo federal ter divulgado os dados do CAGED, mostrando que houve um aumento de vagas em fevereiro, nada mais se trata do que a recuperação dos meses anteriores de queda. Para se ter uma noção, até julho do ano passado, de fevereiro a julho, foi um decréscimo de vagas. Então, se houve um aumento agora, nada mais é do que uma
CAGED é o Cadastro Geral, de Empregados e Desempregados. É bom que se esclareça. É um cadastro do Ministério do Trabalho que indica quem está trabalhando e quem não está, e faz essa estatística. Então, como que nós temos esse cenário? Nós precisamos que o governo federal nos auxilie, seja por meio de uma medida provisória, seja por um projeto de lei, que possa, por exemplo, estender os benefícios de manutenção de emprego e renda que foram feitos no passado, a redução de jornada, a redução de salário, pois nós estamos num cenário de incerteza. Até anteontem, quando houve a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, mandando impor quarentena obrigatória, gerou um ambiente de pânico. Por quê? Achavam que todas as atividades iam ser fechadas. Esse era um primeiro momento. Isso da população em geral. Então, nesse ambiente de incerteza, é importante que o setor produtivo tenha garantias do governo para que ele possa continuar trabalhando, para que ele possa continuar produzindo e, principalmente, não possa deixar o trabalhador na mão, nesse cenário de incerteza que nós vivemos. Nós temos uma crise sanitária que não nos permite trabalhar, que não nos permite sair. Então, como que eu vou garantir o sustento? Então, é necessário uma política coordenada, tanto de nível municipal, estadual, federal, para que seja assegurada essa manutenção da renda e do emprego. A desembargadora Maria Helena Póvoas disse ontem numa entrevista que morto não frequenta lanchonete, não frequenta bar, não faz compra. Se referindo ao que pode acontecer se o número de mortes for crescendo, né, como está neste momento. Qual que é a sua opinião sobre essa fala, essa colocação? Olha, é um assunto delicado. Nós precisamos, a gente reconhece, a gente se simpatiza, se comove com o desespero principalmente daqueles mais humildes que tiveram sua renda comprometida. O ambulante, o pequeno empreendedor, o prestador de serviços, enfim, aqueles que perderam o emprego por conta da Covid. Mas uma coisa é fato, como nosso amigo Hamilton disse, não existe remédio. Nós temos métodos de prevenção, distanciamento, uso de máscaras. Então, nós temos que encontrar um caminho entre a preservação da saúde, das condições sanitárias e tentar reduzir o número os efeitos da economia. Nós não podemos enxergar como rivais economia e medidas de prevenção. Isso vem sendo colocado por muitos. Eu discordo, elas têm que caminhar junto. A pandemia atrapalha, a pandemia ela causa prejuízos, ela causa, mas a manutenção desse estado de incerteza, na minha humilde opinião, causa mais estrago do que uma paralisação temporária que nos permita futuramente, num espaço de 1, 2 meses, podermos voltar à atividade de uma forma mais plena. Então, então por isso que gera impasses a nível municipal. O governo edita decreto, volta, manda para a Assembleia rejeita. Então caiu de colo no judiciário a forma de se resolver. Se é a medida certa, eu não sei, mas diante da omissão de todos os poderes, caiu no colo do judiciário e ele deu a solução que entendeu cabível. Antes disso, o município poderia ter agido, enquanto o poder executivo, o legislativo municipal poderia ter agido, não agiu. A Assembleia Legislativa poderia ter agido, não agiu. O governo do estado poderia agir, não agiu. Caiu no colo do judiciário. Então, não se pode reclamar, eu acredito. Não se pode reclamar porque houve uma omissão dos outros poderes. Ou melhor dizendo, os outros poderes não podem reclamar. Eles tiveram a oportunidade de agir, não agiu, caiu no colo do judiciário e isso aconteceu. Aí está. Infelizmente, né? Isso tem se tornado frequente, você pode perceber. Sim. De anos para cá. O Congresso Nacional não se acerta, tudo vira judiciário, tudo o Supremo decide. Nós temos exemplos a rodo nesse período. Então, assim, essa falta de coordenação, essa falta de cooperação entre os entes federados está causando um prejuízo ainda muito maior para a população. As ações trabalhistas, elas caíram ou continuam na mesma proporção antes da pandemia? O que aconteceu na pandemia em relação às ações? Olha, o tribunal ainda não disponibilizou dados. Conversando entre nós da Comissão de Trabalho da OAB, todos relatam uma queda sensível do número de ações. Mas mais que uma queda, que isso não pode ser
atribuída necessariamente à pandemia, existe uma mudança no perfil de ações. Isso que é uma coisa que eu noto bastante. Por exemplo, nesse período, muitas ações voltaram a pedir os direitos trabalhistas, rescisão. A pessoa é dispensada, mas a empresa não tem como pagar, ajuização. Tem crescido muito esses pedidos em ação. Houve um aumento também de ações relacionadas à saúde e segurança do trabalho, questões ligadas à justa causa, por conta dessa situação, desse impasse, tudo. Então mudou um pouquinho os pedidos das ações, mas o judiciário continua. Aí. Continua agindo. Continua agindo, a advocacia continua trabalhando e tentando ali não só buscar o direito do seu cliente, mas principalmente trazer soluções para a sociedade. Agora, doutor, muita empresa fechou, né? Sim. Por conta da situação, do panorama que se instalou, né? Sim. E nesse caso, há uma ação contra a empresa ainda de ação trabalhista? Onde que o empresário vai parar? O setor produtivo do país está em frangalhos. É aí que eu volto à minha crítica, em alguns pontos. Não adianta a gente trabalhar nesse ritmo de restrição. Por exemplo, num processo judicial, por exemplo, de nada adianta, por exemplo, o processo andar se a empresa está parada, se a empresa está fechada. Então, nós temos que arrumar um equilíbrio nesse ponto. Mas, de qualquer modo, a empresa não encerrou as atividades por conta da pandemia. Essa empresa continua tendo responsabilidade com aquele que deu sua mão de obra ali, que vendeu sua força de trabalho e merece receber, por direito. Então essa pessoa ela tem que ajuizar sua ação trabalhista. Se não houverem bens, se não houverem ativos nesta empresa, a ação pode ser redirecionada em desfavor dos sócios. Então é uma perspectiva de em algum momento desse processo essa pessoa receber aquilo que lhe é de direito. Ou, em alguns casos, infelizmente, isso é uma realidade, a gente não pode negar, a execução é frustrada. Nós tentamos de todas as formas possíveis, por todos os mecanismos que nós temos, mas não achamos bens que possam ser penhorados, vendidos e transformados em dinheiro para pagar esse trabalhador. Existe um índice de execuções frustradas muito alto no país, não é só em Cuiabá, não é só em Mato Grosso, mas a nível de Brasil. E a tendência é que a pandemia se acentue essa estatística, que ela aumente. Porque a maior parte da força produtiva do país é de pequenos e médios empresários. Então, assim, mais de 60% dos empregos formais de carteira assinada gerados são pequenos e médios. E, sem dúvida, são as pessoas que são mais afetadas, são as empresas mais afetadas. Então, esse índice tende a crescer, infelizmente. Uma prestação de serviço temporária, feita à distância, feita em home office, pode depois se caracterizar como vínculo empregatício? Se houverem os requisitos da relação de emprego, ou seja, a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação, é possível sim. Então é muito importante para quem for contratar serviços nesse período que se observe o que diz a CLT a respeito da relação de emprego. Se o serviço dessa pessoa ela corresponde a uma relação de emprego, tem que assinar a carteira, tem que fazer o registro no contrato de trabalho, tem que recolher fundo de garantia, tem todos os direitos. Tá? Não existe distinção para efeitos de direitos trabalhistas entre o trabalho presencial e o trabalho feito de forma remota. Isso é importante que se esclareça. Não existe diferença? Não existe para efeitos de direito. E esses casos estão chegando até o senhor? Existe uma discussão muito grande em relação ao ambiente de trabalho, porque existe uma fiscalização, existe um dever do empregador de que o ambiente de trabalho seja um ambiente seguro. Então, por exemplo, há uma fiscalização de ergonomia, de temperatura, de fatores ambientais. No trabalho feito na sede da empresa, na sede do empregador, né, é uma situação, pois nós temos ali o empregador olhando, fiscalizando, podendo exigir. Mas e no trabalho remoto? Como é que eu posso cumprir isso? Se é dentro da minha casa é sagrada, minha casa é inviolável. Como é que nós podemos fazer essa fiscalização? Eu acredito que o grande problema do teletrabalho seja garantir a segurança
no sentido de ergonomia, para a pessoa a longo prazo não desenvolver uma doença ocupacional. Até porque ele vai na mesa da sala, ali na mesa do Sim, almoço, fica no sofá com o negócio. ou fica no sofá. Às vezes, ou, por exemplo, problema de postura, a pessoa tem que sentar e ficar assim, com a tela Sim. aqui. Aí usa o notebook olhando para cá. Daqui a pouco tá com aquela doença do pescoço lá, não sei como é que é o nome, mas doenças tem um nome nos agora. punhos, nos braços. Enfim, essa é a grande preocupação de ao longo prazo, se isso se tornar uma prática ainda frequente, mesmo após a pandemia, a grande preocupação vai ser essa. Como que nós vamos controlar? E aí, o empregador é responsável nessa situação? Ele tem o dever de fiscalizar, mas ele não pode. E aí, ele é responsável, ele não é? Então essas discussões... O cara escorrega, quebra o braço dentro de casa. É acidente de trabalho? Dentro do horário, na minha perspectiva, não é. Na minha perspectiva, não é. Mas isso ainda precisa ser muito debatido, precisa ser muito estudado, meios de se assegurar, de dar segurança jurídica para essas relações à distância. A pandemia, eu não gosto de falar nesse termo, mas assim, um fator interessante da pandemia foi que ela acelerou essa discussão. Essa discussão ia ser travada muito mais para frente e ia ficar restringida aos grandes centros. A pandemia que ela acelerou esse processo de expansão do teletrabalho, então essas discussões vão vir mais cedo ao judiciário, essas discussões vão vir mais cedo para a academia, para as universidades. Então nós veremos aí um avanço muito grande nos próximos períodos, né, de discussão, de mudança legislativa. Enfim, é o que eu acredito enquanto tendência. Vou aproveitar a sua presença aqui para fazer uma pergunta. Tem muitas pessoas que estão fazendo Uber, né, hoje em dia. Sim. E o Uber perdeu agora na Inglaterra, se não me engano, uma ação que considerou o vínculo empregatício, né, entre os motoristas Exatamente. e a empresa. E agora isso pode virar uma jurisprudência, ou seja, isso pode ser considerado também em outros locais do mundo. Como é que está a discussão disso no Brasil? Já começou? Existem ações em nível dos tribunais regionais do trabalho, por exemplo, tribunal de um estado, tribunal de outro, e eles estão decidindo de forma muito... em casos individuais, tá? Uma coisa que fique clara, são em casos individuais. Então, eu, motorista de Uber, processo a Uber ou a 99 e eu ganho ou eu perco. Essa ação da Inglaterra, por exemplo, ou uma ação que foi movida no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, elas são ações que nós chamamos de ações coletivas, que elas valem para todos que estão na mesma circunstância de fato. Ou seja, todos que estão cadastrados no aplicativo e trabalhando dentro de uma mesma base territorial, tá? Então, o Brasil ele está atrás dessa discussão. Tá? Porque não existe uma ação de nível coletivo. Algumas questões eu acho que são importantes ser esclarecidas. O mundo mudou desde que a CLT foi criada. A CLT é de 1943, nós estamos já em 2021, são 78 anos. A forma de se produzir mudou o conceito de subordinação. O emprego é um trabalho subordinado, eu respondo a ordem de alguém. Essa subordinação ela mudou. Então, a grande questão é, o trabalho do motorista de aplicativo, ele é subordinado? Isso eu falando dentro da lógica do direito brasileiro. Ele é subordinado? A gente tem elementos para dizer que sim e que não. Por quê? O motorista do Uber, ele ao mesmo passo que ele responde ao aplicativo, o aplicativo faz uma punição para ele se ele trata mal um passageiro. Ele permite também pegar o celular dele, desligar. Hora que quer. Então, assim, o Uber está numa zona cinzenta. Nós temos argumentos tanto para dizer que ele é ou não. Os tribunais brasileiros somente a nível estadual decidiram em casos individuais. Então, nós temos ainda muito a avançar. Para qual parte? Olha, nós temos decisões favoráveis reconhecendo o vínculo de emprego do motorista e nós temos decisões negando. Tá? Então, assim, em casos individuais, porque mudou a prova que foi produzida, um falou uma coisa, outro falou outra. Entendi. Mas, de todo modo, a grande questão, eu acho que a gente precisa, o Brasil, isso é uma opinião minha, enquanto profissional, enquanto professor também, no sentido que a gente tem que parar com essa divisão empregado, não empregado. Nós temos uma gama diversa de formas de trabalho. O emprego, que está na CLT, é uma delas. Então, nós precisamos aumentar e, principalmente, tutelar essas novas formas. Nós temos que o Estado dê garantia a essas pessoas. Por exemplo, que garantia que o motorista de aplicativo, seja do iFood, do Uber ou qualquer que seja, de um salário mínimo,
de uma questão previdenciária, de um seguro contra acidente, de na velhice ter um suporte do Estado. Não tem. Então, a gente não precisa levar todos para a vala do emprego, mas sim garantir a tutelas semelhantes, pelo menos, ou mínimas, que o emprego tem para essas pessoas. Esse é o grande desafio do Brasil do século XXI, eu acredito. Colocar todo mundo embaixo do guarda-chuva. Em uma guarda-chuva, num nível de proteção. Sim. Doutor, eu quero agradecer sua presença. Conversaria muito, mas nosso tempo é contado aqui. Hoje eu recebi o advogado Felipe Higa, muito obrigado. Senhor da Comissão de Direito. Do trabalho da OAB. Do trabalho da OAB. Mande um abraço a todos da comissão. Muito a OAB obrigado. Que representa de forma muito poderosa a categoria. Parabéns. Eu que agradeço, Luiz, me coloco sempre à disposição da TV+. E vamos marcar outras vezes. Vamos, precisamos. Porque é um Tá tema certo. muito amplo, né? Sim, tem muita coisa para ser E debatida. diz respeito a todos nós. Com certeza, né? Todos dependemos do trabalho para viver. Todos nós, todos nós. Em um momento ou outro estaremos empregados, que seja sempre. Certo, com Né? certeza. Obrigado. Muito obrigado, viu?